Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um, talvez o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu já reli algumas vezes, né? Que é O Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien. Para mim é um livro fantástico, fantástico e por mais que pareça um livro mais infantil, ou infanto-juvenil, ele eu acho que é um livro muito mais adulto do que muitos livros de ficção atualmente. Livros mais populares, né? Então a gente vai falar um pouco sobre ele. Antes de mais nada, Tolkien era um acadêmico. Ele era um filólogo, professor de Oxford e grande amigo de um outro grande escritor e conhecidíssimo pelos protestantes, que é o C.S. Lewis. Aliás, Tolkien teve até grande influência na conversão de C.S. Lewis. E Tolkien, por ser católico, ficou muito triste porque o C.S. Lewis foi para o lado protestante, né? Mas eles mantiveram a amizade. Tanto é que Tolkien foi indicado duas vezes para o Nobel de Literatura, em 1961 e em 1967. E em 61 foi indicado pelo C.S. Lewis. Mas ele não ganhou nenhuma das duas vezes. E uma das vezes até falaram, um dos jurados disse que a prosa do Tolkien era fraca. Enfim, depende da comparação, né, que você faz. Por quê? Porque os livros do Tolkien, principalmente os que são mais famosos, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, têm uma prosa muito cativante e muito envolvente. Você começa a ler aquilo e você não quer parar. É algo inacreditável. Tanto que no Senhor dos Anéis, o Tolkien ele cria várias línguas. A mais desenvolvida e a mais famosa é a língua élfica. Ele criou a língua. A língua criou toda a estrutura idiomática. Tanto a élfica como a linguagem dos orcs, a linguagem que é falada em Khazor-dûm, que é a linguagem dos anões. Então, para você ver o grau de genialidade do escritor. Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre O Senhor dos Anéis. Eu quero abordar esse livro por uma perspectiva mais simbólica. Porque a história do livro é muito longa, é um livro de 1000 páginas, que é uma continuação direta do Hobbit. Do que fala rapidamente o Hobbit? O Hobbit é a história de 12 anões que querem retomar o seu tesouro perdido, que tá nas mãos de um dragão. E Gandalf, o mago cinzento, ele se propõe a ajudar os anões e diz que vai chamar mais um membro que vai ser de muita utilidade. Esse membro é o Bilbo. O Bilbo, que é o tio do Frodo. Frodo, que é um dos personagens principais do Senhor dos Anéis. Então, Bilbo é o principal, é o Hobbit principal e um dos personagens principais do livro, o Hobbit, né? E nessas aventuras, é um livro muito dinâmico, com muita ação. Bilbo acha o anel, ou um anel. E no início ele acha divertido porque ele coloca o anel e ele fica invisível. Isso é de grande utilidade em muitos momentos, né? E no fim da história, os anões conseguem o tesouro de volta. Bilbo retorna para o condado muito rico, porque ele pega uma parte do tesouro para ele. Eles dividem de maneira igual o tesouro, então era um tesouro muito grande. Então Bilbo volta para o condado, que é onde moram os hobbits, rico. E aí o Tolkien escreve O Senhor dos Anéis como uma continuação, para contar melhor essa história do anel, dos hobbits e tudo mais. Então o Tolkien cria um universo inteiro para contar essa história. E é algo surpreendente, algo muito de uma grandiosidade muito magnífica, né?
Então a história do Senhor dos Anéis é Sauron, que foi o criador do Um Anel, aquele que criou o Um Anel. Ele, há muito tempo, perdeu esse Um Anel, ele perdeu na guerra. Isildur, que era um ser humano, arranca o anel dele. Isildur fica com o anel ao invés de destruí-lo, e esse anel se perde. Esse anel cai nas mãos de Gollum, e depois Bilbo pega de Gollum, né, no livro Hobbit. Consegue o anel do Gollum. Mas nesse meio tempo, o Sauron está tentando retornar à vida. Ele está, sabe-se lá onde, no mundo dos mortos, no mundo espiritual. Está tentando retornar para poder novamente tentar, numa vingança, dominar completamente o mundo, dominar todas as raças. E aí que aparece a figura de Frodo, que é sobrinho do Bilbo. Bilbo vai embora, deixa o anel com Frodo, e Gandalf reaparece e diz que Frodo deve destruir o anel. E aí começa a jornada. E a jornada até a destruição desse anel. E nisso o mundo está em guerra. Os orcs, que são os servidores de Sauron, estão se fortalecendo. Há muitas traições, enfim. Mas o Senhor dos Anéis, ele não tem um personagem principal. Eu digo que ele tem 3 personagens principais, que é Frodo, Gandalf e Aragorn. Um hobbit, o mago, que, segundo a descrição do Silmarillion, que é o livro, como se fosse o livro da criação da Terra-média, né? O livro da criação das coisas, o Gandalf é como se fosse um anjo. Ele não nasceu neste mundo. Ele está nesse mundo para ajudar todas as raças e criaturas, né? E o Aragorn é um descendente de Isildur. Então ele é de linhagem real. E desde que a linhagem real foi perdida na grande cidade dos homens, que é Minas Tirith, em Gondor, não há rei, há apenas regentes. E há toda uma expectativa de Aragorn retornar e pegar seu posto de rei. Então há toda uma questão simbólica dentro do Senhor dos Anéis muito forte. E eu digo isso até... Talvez você já tenha visto em outros lugares, mas isso usualmente as pessoas não enxergam quando você... principalmente quando eu li quando eu era adolescente, eu não percebi isso. Que tem uma profunda mensagem cristã dentro do Senhor dos Anéis. E o Tolkien, ele depois de um tempo que ele escreveu, ele viu isso. Ele disse, realmente tem uma mensagem cristã e eu não fiz de propósito. Mas é muito difícil alguém tão devoto como era o Tolkien, um católico devoto, não transparecer isso na sua escrita, na sua narrativa, na sua prosa. Então a gente vê uma mensagem cristã muito forte dentro do Senhor dos Anéis. Porque é uma mensagem cristã e é uma mensagem que ela é simbólica, o que é diferente de uma alegoria. Um símbolo, ele faz uma analogia, e uma analogia tem semelhanças e diferenças. Uma alegoria, ela é fechada. O sujeito é aquilo lá. Por exemplo, você faz uma alegoria de, sei lá, um ditador, que é uma alegoria com Hitler, aquilo é o Hitler. Está representando o Hitler. Por exemplo, C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia. Eu acho que é Aslan, o nome do leão. Aquele leão é Jesus Cristo. Aquilo lá é uma alegoria. É fechado. Mas Tolkien detestava alegorias. Ele não gostava. Ele achava que a alegoria ela empobrecia a narrativa. Então ele gostava mais de algo simbólico. Então o Senhor dos Anéis ele é simbólico, não alegórico. Então a interpretação simbólica ela é o que o autor estava querendo transmitir, mas também ela pode ter outros tipos de interpretação também.
né? Ela fica aberta. E, por exemplo, desde o início, né? Se a gente pega um anel, que é a criação de Sauron, Sauron já é um símbolo do mal. Não pode ser, não é propriamente Satanás ou o tentador, mas também é como se fosse. Também é como se fosse. Tem um anterior a ele, que eu esqueci o nome, né? Que ele era servo, mas é como se ele continuasse a linhagem do mal, né? E ele cria um anel, e um anel a gente pode interpretar como a representação do pecado, a criação do pecado, que vai até os homens e corrompe completamente os homens. Isildur está na Montanha da Perdição, e já é um nome muito, muito simbólico, que ali foi forjado um anel e só ali pode ser destruído. Ele está na Montanha da Perdição e ele não consegue destruir, porque aquilo o seduz. É como um pecado. O pecado seduz o homem, ele não consegue sair disso. Somente os que são mais fortes contra um anel, e isso é muito interessante no livro, todos têm medo, até mesmo de tocar num anel, até mesmo Gandalf. Se Gandalf tocar num anel, ele pode se perder, porque Gandalf, como ele tem uma representação angélica, é a mesma coisa que um anjo cair, se ele interage com o pecado, porque o anjo não tem pecado. O anjo não conheceu o pecado. E os que o conhecem, eles caem, né, junto com Satanás. Tanto é que Saruman, que seria o da Ordem Branca, ele cai. Ele se deixa se perder pelo poder de Sauron, né? Então a gente vê que uma das raças que é mais forte é os hobbits. Os hobbits eles têm essa missão de destruir um anel. E eles são um pouco mais fortes que os humanos. Por que os hobbits? Porque os hobbits representam a humildade. Eles são menores. Eles são basicamente fazendeiros que vivem no interior do mundo, que desconhecem tudo que está acontecendo o que está se fazendo com as pessoas grandes, né? Então, os hobbits, eles estão empenhados nisso. Eles são seres humildes, seres que vão levar o fardo do pecado. E também há um tipo de interpretação que pode ser feita, que o Frodo pode ser, em certo sentido, ele carrega o mesmo fardo que Jesus carregou na cruz. Porque Jesus carregou a cruz, carregou os pecados, carregou aquela cruz pesada e se deixou, ele foi destruído, foi humilhado muitas vezes para carregar os pecados da humanidade naquela cruz. E o Frodo carrega o pecado no peito, ele fica o tempo todo com um anel pendurado. Ele carrega o pecado, que é toda a maldade que corrompe todas as raças e todo o mundo, que está trazendo a maldade para o mundo, e ele está levando aquilo lá para ser destruído, como Jesus levou. E eu gosto de dizer que os três principais, Frodo, Aragorn e o Gandalf, perdão, os três eles têm uma tipologia de Cristo, por assim dizer. O Frodo é aquele que sofre, que carrega os pecados. É como se fosse o Cristo humano. O Gandalf é o profeta. É como se fosse o Espírito Santo, aquele que fala, aquele que intercede, aquele que guia os seres humanos e as criaturas para o bem, para tentar vencer o mal. E o Aragorn é o retorno glorioso de Cristo. É o retorno do rei. Aragorn é aquele... Bem no final do livro, né, vai ser a representação daquilo que Cristo fará, que é o reino de paz. Ele virá para reinar sobre o mundo em paz.
somente falando dos personagens, de algumas características dos personagens, de algumas questões gerais sobre o livro, a gente percebe essa, essa profunda, esse profundo enraizamento na simbologia cristã que o Tolkien colocou. Sem contar essa luta perpétua das criaturas contra o mal, contra esse mal gigantesco que assola toda a humanidade, né? Muitas pessoas disseram, acho que de uma maneira um pouco equivocada, que porque Tolkien escreveu esse livro durante a Segunda Guerra, que O Senhor dos Anéis, de certa forma, representava a guerra na Europa. Eu não digo somente a guerra na Europa. Obviamente que aquilo foi algo muito impressionante, a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial talvez veio relembrar Tolkien de toda a maldade humana que é possível ser feita. A guerra mostra esse lado sombrio e grotesco que o mal traz para os homens. E talvez ele quis salientar isso. Há muitas interpretações alegóricas muito ruins do Senhor dos Anéis, de que Sauron representa Hitler e cada raça representa uma nação. Eu acho essa uma interpretação bem ruim, que alguém que não entendeu nada do livro. Você pode fazer assim, de maneira simbólica, que Tolkien, por conta das guerras, também colocou isso no Senhor dos Anéis, mas esse é um elemento lateral. Esse é um elemento bem lateral do livro, na verdade. Esse é um elemento para te manter ali entretido e lendo, né? Que às vezes é muito divertido, né? Toda aquela ação, aquele movimento, todo aquele jogo de traições e alianças que tem nas guerras, isso mexe muito com o imaginário, né? Mas eu acredito que esse livro tem uma simbologia cristã muito forte, muito forte. Até mesmo quando Sam e Frodo entram em Mordor, eles já estão muito cansados, quase sem comida. Eles estão chegando no Monte da Perdição. E lá em Mordor, que é a terra dos orcs, sempre é noite. Parece que sempre é noite, porque sempre o céu fica encoberto com nuvens. E às vezes é até difícil distinguir quando é dia e quando é noite, porque é uma nuvem densa, negra. Mas o Frodo estava descansando e o Sam estava fazendo a guarda. O Sam olha para o céu e vê que se abre um pequeno buraco ali entre as nuvens, e ele consegue ver uma estrela. E ali ele viu que por mais que ele estivesse dentro da escuridão, sempre há uma esperança. Sempre tem algo que fura toda a maldade. E é aquela luz, é o bem que fura a maldade, a luz que o bem lança sobre a escuridão fura toda a maldade. E ali o coração do Sam se enche de esperança. E isso é profundamente cristão. Só nessa passagem a gente vê o quanto Tolkien, mesmo que de maneira inconsciente, passou na sua narrativa, na sua prosa, essa simbologia cristã. Queria passar para todos nós. E ele criou uma história maravilhosa, uma história que você começa a ler, você não quer parar, por mais que seja longo. E essa é a intenção dele. A intenção dele era escrever uma história longa e que as pessoas quisessem continuar lendo, quisessem continuar. Ele criou de certa forma que a história te mantém preso nela. Você não consegue parar. Você quer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer nos próximos capítulos. Isso é uma qualidade que somente o verdadeiro escritor tem. E que hoje se faça um esforço violento para destruir todo o mundo imaginado por Tolkien,
que é, no fim das contas, um mundo mais conservador, que um mundo que se apega a tradições, que se apega a certos tipos de valores, como coragem, amizade, honra. E a gente vê as produções cinematográficas tentando reinterpretar Tolkien, né? Numa visão contrária à que ele tenta passar nos livros, né? Os filmes do Senhor dos Anéis não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Mas o filme do Hobbit foi algo horroroso, né? E essa nova série que estão fazendo também não é algo nada. Não parece algo promissor. Acho que eles vão conseguir estragar novamente, né? Ainda mais que pegam partes que o Tolkien escreveu muito pouco, né? Que foi algumas questões ali no Silmarillion. Eles pegam justamente as partes que ele menos escreveu. E aí então eles podem inventar qualquer coisa, né? Os produtores. Mas enfim, as produções cinematográficas sempre é mais, muitas vezes, uma visão do roteirista, do produtor, que se inspira muito, às vezes, muito vagamente na história, do que propriamente a história do escritor, né? Ou a história que o escritor quis passar, né? No Senhor dos Anéis, o filme, como eu disse, eles tentaram o máximo possível ser fiéis, e por isso foi um filme tão fantástico, né? Um filme multipremiado e tudo mais, né? Mas eu acho que é uma história que muitas vezes a gente tem dificuldade da criança, do adolescente, começar uma leitura. Por que não a gente não dá o Senhor dos Anéis para eles lerem? Ou até mesmo as Crônicas de Nárnia, mas eu acho o Senhor dos Anéis um livro muito melhor. Um livro que insere as pessoas no mundo da literatura. É uma história divertida, é uma história que prende a sua atenção. E é uma história que ela tem um fundo cristão. Por mais que as pessoas digam, mas qual que é o problema de não ter um fundo cristão? Não tem problema nenhum, pode ter o fundo que for. Mas, inegavelmente, o cristianismo, pelo menos para mim, traz algumas coisas boas. Eu só acredito que a maioria das histórias, das narrativas até a metade do século XX, a grande maioria teve inspiração cristã. Porque o Ocidente, ele, pelo menos até metade do século XX, ele foi cristão, né? Ou, enfim, deixou-se contaminar com a cosmovisão cristã. E a gente ainda está contaminado com a cosmovisão cristã, né? Muitas questões morais, elas ainda são produto do cristianismo. E eu acho que não é muito difícil a gente fugir disso, né? Muito difícil fugir de algumas questões colocadas pelo cristianismo. Por exemplo, a questão de ver as crianças com mais respeito, ou as mulheres com mais respeito. Que lá no passado, lá no Império Romano, o cristianismo fazia isso. As mulheres e as crianças eram, enfim, tratadas como lixo. E nas comunidades cristãs ali clandestinas, eles pegavam essas mulheres, essas crianças, eles cuidavam delas, né? Porque todas são filhos de Deus, então venha cá junto com a gente. E hoje a gente vê, não, tem que respeitar mulheres e crianças como algo natural, obviamente. Mas isso lá atrás foi construído através do cristianismo. Por mais que muitas vezes o humanismo queira colocar isso na conta da Revolução Francesa. Não foi na Revolução Francesa. Há muito falseamento histórico, né, para colocar o cristianismo como um grande monstro e vilão da história. Né? Mas o cristianismo, apesar de ter algumas falhas, alguns desvios, trouxe coisas boas para a sociedade em geral. E muitas vezes aparece nessas histórias. A questão de, por exemplo, ter coragem e valorizar a coragem, valorizar a amizade, valorizar a honra. E são coisas boas. São coisas que isso trazer para um jovem hoje é uma história boa, é uma história que vai trazer coisas boas para a vida dele. É isso que eu quero dizer.
O Senhor dos Anéis pode trazer coisas boas pro jovem, coisas boas para qualquer pessoa que lê. Mas hoje em dia tem, às vezes, muita dificuldade da criança, do jovem começar a ler. Então, por isso, por que não começar com O Senhor dos Anéis? Mas essa é a dica de hoje. Forte abraço.